E essa etapa da elaboração do plano de ação, ela é muito importante, porque eu levantei todas as informações, eu analisei os gargalos, levantei os custos, levantei os problemas. Na etapa de elaboração do plano de ação, olha, eu ainda estou no planejamento. Eu defino claramente quais são os meus objetivos, onde eu vou chegar, o que eu vou construir, o que eu vou entregar de diferente dentro do meu novo escopo, dentro das melhorias que eu vou fazer. Eu vou tornar as metas mensuráveis. Como eu vou medir durante a minha execução do plano de ação e mesmo depois se eu estou chegando no destino que eu gostaria? Eu tenho que fazer uma lista de todas as tarefas que devem ser realizadas. Eu tenho que estipular prazo, eu tenho que saber delegar quem vai executar cada atividade e me entregar, quem vai entregar essas tarefas, e criar uma apresentação visual do plano de ação. Ele tem que ser de fácil entendimento. Então, essa apresentação visual, ela pode ser um resumo de todas as etapas do plano de ação, onde ele começa, quais são as etapas principais do plano, quando e onde ele termina, para fácil entendimento para aquelas pessoas que você estiver apresentando seu plano de ação. Lógico que um plano de ação ele é muito mais detalhado do que esse resumo que você está fazendo, mas esse resumo é para apresentação. Um documento muito mais detalhado, ele vai estar com você lá guardado e você vai estar acompanhando todo o decorrer da execução quando ela acontecer. Uma coisa muito importante você tem que prever as situações de risco que colocam em risco a execução do seu plano de ação e tentar estipular alguns planos de contingência para mitigar ou anular esses riscos que podem aparecer. Bom, passamos pela parte do planejamento, e a parte do planejamento é onde você vai gastar a maior parte do seu tempo quando for realizar uma otimização de custo, uma otimização de processo dentro da sua organização. Nós entramos na fase de execução. Então, passamos pelo planejamento, vamos para a execução. Esta é a fase que você coloca o seu plano de ação, as atividades que você elaborou, em prática. Então, você não só você, mas você e as pessoas que você estipulou, delegou algumas atividades da execução desse plano de ação, é nessa etapa que elas começam a executar essas atividades. Elas começam a fazer algumas alterações de normas e documentos, elas começam a rodar pilotos de como vai acontecer o seu novo processo, elas fazem medições, elas vão te trazer algumas novas sugestões durante a fase de execução, mas o mais importante na fase de execução, você coloca em prática o seu plano de ação e o seu processo ele começa a rodar com as melhorias que você elaborou, que você e sua equipe sugeriram, entraram no consenso e estão colocando em prática agora. E para cada uma dessas etapas e atividades, deve ser atribuído um orçamento previamente estipulado. Às vezes você precisa gastar algo para trazer uma otimização para o seu processo. É extremamente comum, mas esse orçamento ele é muito pequeno comparado a mudanças de processo. Então, são orçamentos que de algum material que muitas vezes você precisa, alguma adaptação, nada exorbitante normalmente. Você também tem que tomar cuidado com o uso dos recursos humanos e físicos, porque você vai utilizar espaços, você vai utilizar material, você vai alocar pessoas para executar essas atividades que normalmente não são o escopo delas, não são atividades normais que ela executa. Ela está fazendo algo a mais para você, ela está te ajudando a entregar uma melhoria no seu processo. E em algum momento ela vai ter que deixar as atividades que ela faz rotineiramente para se reunir com a equipe, para colocar em prática, tirar do papel e colocar em prática aquelas sugestões que vocês fizeram no plano de ação, e nesse momento os recursos humanos, físicos, um pouco de grana talvez, ele tenha que estar disponível para essas pessoas. Muito bem, você planejou, você executou. Como você está fazendo para checar
A efetividade do seu plano de ação, ele está trazendo o resultado que você esperava? Qual que é o desempenho real do seu processo antes das melhorias, após as melhorias, e comparando ele, essas duas medições com a sua meta? Está de acordo? Você está chegando próximo da meta que você estipulou após a implementação das melhorias? Como está o desempenho dos seus indicadores? Porque você gastou recursos humanos, equipamentos, pôs um pouco de grana, talvez sim ou não, depende do processo de melhoria, para trazer um resultado melhor para a sua organização. O resultado veio ou ainda não? Essa é a etapa em que é o check, né, do PDCA. Você vai fazer um acompanhamento mensurável para saber se você está chegando próximo ou bateu a sua meta com relação a esse processo de melhoria.